Olá, estamos aqui novamente. Fazia tempo que a gente não estava gravando o nosso Cyber Talks, mas agora estamos de volta. Bom, quero apresentar a vocês o Tácito, um grande profissional dentro da área de cibersegurança, aliás, uma vasta experiência. A gente estava aqui debatendo e é bom ele trazer e apresentar. Então, Tácito, fala um pouco de você para a gente. Ô, Rafael, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês no CyberTalk, compartilhar um pouco aí do nosso conhecimento, aprender com tantos outros programas que você já vem trazendo aí. É sempre bom ir lá, escutar um ou outro, a experiência de vários profissionais, temas diversos relacionados à nossa área. Bom, eu levo quase 30 anos nesse segmento de segurança, gestão de risco, segurança, envolvendo inclusive as duas áreas, segurança física e cibersegurança, né? Eu ainda sou de uma época, aliás, acho que somos de uma época que a internet estava começando, né? Os sistemas informáticos ainda eram um pouco incipientes, e então a segurança física ainda era um pouco mais presente do que a cyber. Só que o cyber veio como uma avalanche e passou por cima. E hoje, essas duas áreas, elas são indissociáveis, né? Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu lancei esse livro, que a gente vai conversar um pouco sobre o tema dele, que é segurança cyberfísica, né? É um termo que não existia em português, mas que é a junção dessas duas áreas, cibernética e física, que são, na verdade, dois lados da mesma moeda, né? Não são dois mundos diferentes. Tácito, a gente estava falando antes de entrar no tema aqui sobre, né, o que aconteceu hoje. Por exemplo, a gente está debatendo, estou em Londres, você em Florianópolis, estava morando em São Paulo, e aquela vida corrida, né, e tudo isso mudou, né, então já faz praticamente já estou há um ano, desde fevereiro, né, trabalhando de casa, né, nesse lockdown. Vimos que isso vai continuar e também vimos que também é possível, porém a segurança nunca foi tão necessária quanto o agora, né? E aí, o que você tem visto aí que você pode contar pra gente na visão sua e também a experiência que você tem dentro desse setor? Bom, Rafael, em São Paulo eu posso dizer até que era visto com maus olhos aquele que passava um dia trabalhando de casa, né? Era algo assim meio estigmatizado, porque o brasileiro tem essa mania, né? Porque o outro está em casa, ele não está trabalhando, né? Ele está fazendo outra coisa que não trabalho. E a pandemia veio para desmistificar completamente essa ideia. Aliás, todo mundo passou a trabalhar de casa, pelo menos por um momento, né? Embora hoje já tenha pessoas trabalhando no escritório, lá e cá, mas é possível. Aliás, quantas empresas já anunciaram publicamente que não vão mais ter escritório, que agora todo mundo trabalha de casa, né? Ou que pelo menos 90% das pessoas vão poder trabalhar de casa. Isso é uma quebra de paradigma muito grande, falando agora de tecnologia e de segurança. Se antes você tinha toda uma estrutura centralizada fisicamente, é como se você montasse uma fortaleza. Então, tudo que tiver dentro da fortaleza está protegido. Saiu da fortaleza, já não tem mais o mesmo nível de proteção. E como é que é feito hoje, se cada funcionário está trabalhando da sua casa? Ou seja, pensando nessa mesma lógica de analogia, é como se a empresa tivesse que montar a mesma fortaleza, só que não agora para 1.000 funcionários ou 2.000 funcionários, montar essa mesma fortaleza na casa de cada funcionário e interligar todas essas fortalezas. Esse é o grande desafio. Em muito pouco tempo, descentralizar completamente a infraestrutura, tá? Para atender essa conexão remota entre os funcionários, muitos funcionários usando devices próprios, né? E não o equipamento da empresa, os links, a conexão do funcionário, e não uma conexão dedicada que a empresa adquiriu, que tem um outro nível de proteção. Então, esse é o maior desafio, não foi, ele continua sendo o maior desafio da maioria das empresas para esse novo normal, que vai continuar daqui para frente, né? É um pouco essa mudança que a gente está vendo acontecer. Algumas coisas para o bem, né? E outras para instigar e nos levar ao desenvolvimento.
num curto espaço de Com tempo. certeza, e é bom você citar isso. Aliás, assim, hoje o tópico é sobre infraestrutura crítica, então nada mais agora para a gente também debater sobre o tema, já que sabemos que até aconteceu nos Estados Unidos, não referente a uma crise cibernética, mas a gente pôde notar sobre o cenário que teve da neve, onde várias pessoas ficaram sem energia e o tumulto que isso foi, né? Então você imagina isso num nível, né, de um cyber-ataque, né? Então, para você ver como é crítico a gente poder proteger o setor elétrico, vamos supor. Eu venho do setor elétrico, trabalho com energia. Então, para mim, ver esse cenário é algo que assusta às vezes, né? E você, nessa parte, tá? Eu vi que você tem um e-book, fica à vontade de citar esse e-book. Também a gente pode disponibilizar o download aqui, a gente vai colocar para vocês downloadar. A gente já viu alguns incidentes acontecendo nesse setor de energia, inclusive da Ucrânia, onde você até cita no seu reporte. O que mais a gente pode citar, Tácito? Bom, Rafael, pensando em infraestruturas críticas, aliás, fazendo uma ponte, né, entre o que a gente estava conversando anteriormente, as pessoas estão em casa, e dentro dessa indústria 4.0, como está comumente falando, né, ou seja, tudo conectado, não apenas as coisas das pessoas, mas também as coisas das empresas vão estar se conectando, inclusive as infraestruturas críticas, né? Sistemas escada, sistemas legados, mais antigos, sistemas com décadas, precisando se conectar, porque senão a empresa para. Simplesmente assim. Ela pode não parar de funcionar, mas ela para no tempo. E se ela para no tempo, ela perde produtividade, ela perde competitividade, mais que nada. Então, se antes se estava pensando, poxa, as pessoas estão levando as coisas delas para dentro da empresa. Como é que a gente protege isso, né? O famoso build. Como é que eu vou proteger a internet e todas as coisas? E agora, que a empresa, não é as pessoas levando as coisas para dentro da empresa, é a empresa que foi parar na casa da pessoa. E a empresa não vai poder dizer, pessoa, tire suas coisas dentro de casa, que aí agora é uma parte da empresa. Então, as pessoas podem ter, além dos seus devices, computador e telefones, ela vai ter relógio, ela vai ter cafeteira, vai ter ar-condicionado, vai ter sistema de câmera na casa, tudo passando por essa mesma internet. Pensa o nível de complexidade, né? Uma simples câmera de segurança que pode ter um firmware antigo, a pessoa não ter colocado uma senha, ter a senha de admin, e a invasão daquela pequena rede ser feita por uma câmera, mas conecta-se na máquina, no computador daquele usuário, e se o computador está conectado na empresa, está feito o canal, né? O caminho está completo entre quem está tentando fazer a invasão e a empresa. Então, é um paradigma muito grande. Para acalentar um pouco mais esse caldeirão, a gente tem esse momento da quarta revolução industrial, onde você tem, no e-book, vou falar um pouquinho mais dele, mas no e-book fala, o foco principal é a infraestrutura crítica do setor elétrico, mas isso envolve, na verdade, todas as infraestruturas críticas. Né? Elas estão cada vez mais conectadas e com essa mudança de pessoas na empresa, pessoas para casa. O e-book eu comecei a escrever em 2017. Por quê? Eu tive uma necessidade, eu precisava atender um cliente do setor elétrico. E eu fui buscar referências bibliográficas no Brasil. 2017, a gente está falando apenas de 4 anos atrás. Eu só tive só encontrei 2 documentos na internet, aqui no Brasil, falando de infraestrutura crítica. E o mais moderno deles datava de 2006. Então, eu estava em 2017, o documento mais moderno era de 11 anos atrás. Falando de infraestrutura crítica e de internet, de conectividade, não significava nada. Tá? E aí eu fui fazer, bom, disse, não é possível que o mundo esteja assim. E aí eu fui fazer outras pesquisas. Para mim, 2 países de referência nessa pesquisa passou a ser Estados Unidos e Espanha, tá? Com características diferentes. De novo, eu fiz o recorte da infraestrutura crítica do setor elétrico, mas essa pesquisa ela serve
para as outras infraestruturas críticas, que seria água, né, as outras áreas de energia, parte de educação, saúde, telecomunicações, setor financeiro, as características são as mesmas. Tá? Mas focando no setor elétrico, eu encontrei talvez 80 mais de 70% da bibliografia, da documentação que eu encontrei foi nos Estados Unidos, e o restante na Espanha. Mas, assim, muito vasto. Eu cheguei a analisar mais de 100, acredito que mais de 120 documentos diferentes. Inclusive no e-book tem a referência dos principais, talvez tenha uns 40 documentos desses no e-book. É importante você falar dos Estados Unidos, porque, por exemplo, eu trabalho com uma empresa, como eu disse, a gente tem alguns assets nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, sim, é muito severo, né? Isso é positivo, né? Porque faz com que a empresa realmente invista em cibersegurança. Mas na Espanha eu não sabia. Me fala mais da Espanha também. Olha, um pouquinho das características, isso está mais no final do livro, mas as principais características que diferenciam a proteção da infraestrutura crítica nos Estados Unidos e na Espanha. Citar primeiro os Estados Unidos, que você comentou, aliás, tem até uma passagem também na semana retrasada, você sabe, eu tenho um programa também, um programa quinzenal sobre gestão de risco. Um dos convidados para o mês de abril é um americano. Na verdade, ele é filho de brasileiros, mas já vive nos Estados Unidos há quase a vida toda. E eu perdi o contato com ele durante 4 dias. Foi até engraçado, né? A gente estava no começo da troca de informações, saber como é que ia ser o programa, e de repente nada mais. E eu disse, opa, será que ele desistiu? Né? E 4 dias depois ele, Tácito, desculpa, eu vou só mandar uma mensagem rápida, eu estou aqui sem energia elétrica, com menos 16 graus, e a conexão está péssima. Ou seja, imagina isso, como você citou, se não fosse um problema de meteorologia, né, de clima, fosse um problema relacionado a um ataque, e que não se solucionasse em alguns dias, mas em algumas semanas. Como é que fica uma população a menos 16 graus durante semanas? Né? Vai ter lenha, alimento para suprir as necessidades de tantas famílias durante tanto tempo? Tá? Voltando agora para o estudo. Estados Unidos, eu trouxe 2 fatos no livro, um da Ucrânia e outro dos Estados Unidos. O foco na Ucrânia foi ataque remoto, tanto pelas vias de comunicação de telefonia como internet, ou seja, conexão, bloqueou todo o fornecimento de energia durante horas, tá? E depois, analisando o que aconteceu, foi uma invasão via um sistema escada. Tá? O sistema escada, você vê como não é sempre um problema, é uma sequência de problemas. O próprio sistema escada, ele já estava configurado, ele já era possível ter dupla autenticação. Mas lá ele só tinha uma autenticação. E conseguiram vencer essa autenticação, logaram, entraram no sistema, parou. A população começou a ligar. Só que não conseguiu fazer a ligação, por quê? Porque eles também conseguiram atacar o sistema de comunicação da região. Então, sem comunicação, e aí a empresa não conseguia saber que estava tendo problema. Tá? E foram alguns milhões perdidos, mais de 200 mil indústrias paradas durante horas, e isso, se fosse somar, era um prejuízo imenso. Nos Estados Unidos, existiu um ataque na Califórnia, que foi um ataque à subestação elétrica. Então, foi um ataque físico, usando fuzis, atirando em uma subestação, ela faliu, ela deixou de funcionar. Tá? Então, também conseguiram fazer com que faltasse energia numa região através de um ataque físico. Então, essas realidades física e cibernética, com foco em infraestruturas, a gente poderia citar várias delas em vários outros cenários e países. O fato é que as infraestruturas críticas passaram a pensar na proteção, o conceito em português, traduzindo, seria segurança cyberfísica, né? Que é a união dessas duas proteções, né? Proteger os dois lados dessa mesma moeda, a parte física e a parte cibernética. E isso está se disseminando cada vez mais no mundo, porque os ataques estão cada vez mais velozes. Estados Unidos, você ia Não, falar algo? eu ia só perguntar sobre. Você falou dos Estados Unidos, né?
Mas eu ia entrar na parte do treinamento. O que que a gente pode fazer, né, para também treinar as pessoas a estarem capacitadas? Porque também, né, não é só o fato de você ter o ataque, é o fato de como você reage a esse ataque, como você também Uhum, controla o incidente, né, Tácito? Porque também esse é um grande problema hoje que eu vejo. A gente se preocupa muito em criar perímetros de segurança, nos quais hoje a gente tem acompanhado nas mídias, isso só tem acontecido cada vez mais, em maior frequência, então os ataques estão tomando proporções gigantescas. E a gente também, assim, a uhum, gente também tem aquela parte de reactive, né? Reagir. E eu vejo que talvez muitas das uhum. empresas falham na parte reactive, como reagir a esses ataques, né? Eu vou dar o exemplo inicial, então, da Espanha. Tá? Ele me parece mais sustentável do que a forma como os Estados Unidos se preparou para a proteção das infraestruturas críticas. Na Espanha, as crianças na escola, uma das informações e noções que elas passam a ter é de proteção, é de infraestrutura crítica, por motivos também um pouco óbvios, né? Na Espanha existe um problema histórico de séculos de guerras internas, de UETA, né, que hoje já não é mais tanta a realidade, mas isso deixou incrustado na sociedade essa preocupação com infraestruturas críticas. Então, lá as crianças passam a ter essa formação, o próprio primeiro-ministro é o responsável pela proteção de infraestruturas críticas do país, ele é o presidente do comitê, tá? Enquanto que, por exemplo, no Brasil, a responsabilidade pela defesa cibernética está vários níveis abaixo do primeiro, que é o presidente. Então, nem é o presidente, nem está no nível de ministro, nem está no nível, ou seja, está 8, 9, 10 níveis abaixo do primeiro nível do país. Lá, ele, o primeiro-ministro, se coloca como responsável, o primeiro responsável pela proteção da infraestrutura crítica, no planejamento de proteção deles. Dentro desse planejamento de proteção, eles envolvem as três áreas: defesa, digamos, é o primeiro grande ciclo da proteção; segurança pública, segundo grande ciclo da proteção; e a segurança privada, que é o terceiro nível de proteção, que é o intramuro. Essas três áreas se conversam, pensando na proteção da infraestrutura crítica. Esse modelo já existe há anos. As crianças, quando se tornarem adultos e passarem a ser, algumas delas vão ser diretores, CEOs de empresas, políticos, até primeiros ministros também, por que não? Eles já vão ter arraigado essa necessidade de proteger a infraestrutura crítica. Todos os funcionários da empresa ou do governo também vão ter esse sentimento de proteção de infraestrutura crítica. Logo, a capacidade de reação, primeiro a de prevenção e depois a de reação, vai ser muito mais rápida do que a de um país onde é a lei que diz o que tem que fazer e o que não tem que fazer, e não a cultura que diz o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, esse é o exemplo da Espanha. Por isso que eu disse que eu acho que ele é mais, eu tenho o sentimento de que ele é mais sustentável, tanto no curto como no longo prazo. Tá? Estados Unidos, o que é que eles fizeram com base nessa experiência? Como sempre, disciplina, regra, normas, leis. Estados Unidos chega ao nível de dizer, olha, se acontecer um problema com essa infraestrutura crítica, pode ser pública ou privada, vai ter responsabilidade. Se foi omissão, imperícia ou imprudência, o responsável não é só o presidente da empresa, é o gerente de segurança, o diretor de segurança. Ele pode responder criminalmente, inclusive, e ir preso, né? Coisa que não se imagina, aliás, que não imagina não, que não acontece no Brasil, por exemplo. Né? Ninguém vai preso, ninguém foi preso porque aconteceu lá a falta de energia no norte do Brasil durante semanas, durante muitos dias. Tá? Nada aconteceu de diferente. No máximo um puxão de orelha aqui ou ali. Os Estados Unidos não. Lei, padrões, então existem muitos padrões, como proteger a infraestrutura crítica do ponto de vista físico, como proteger a infraestrutura crítica do ponto de vista cibernético, como fazer avaliação de riscos de infraestruturas críticas, o que deve ser analisado, como, e qual é a resposta à análise de risco, ou seja, os riscos que não são aceitos devem ser tratados, plano de ação.
quem é o responsável, qual é o tratamento, qual é o prazo para implantação. Então, se isso tudo for feito e ainda assim acontecer algo, pode ser que não dê nada se um ataque foi superior à capacidade de defesa. Mas se for um ataque simples, que poderia ter sido previsto, prevenido, e a reação fosse mais rápida, e não aconteceu, vão ser pessoas da empresa responsabilizadas e eventualmente presas. Tá? Então, esses são os dois modelos, Estados Unidos e Não, Espanha. obrigado, Tacito. Assim, para a gente terminar a nossa entrevista de hoje, e eu também notei que a demanda por treinamentos, e você até falou que você está fazendo vários treinamentos na parte de gestão. O que você tem visto aí sobre essa demanda também? E também a gente precisa de mais profissionais dentro dessa área. O que tem, você pode nos dizer sobre treinamento? Porque muitas pessoas perguntam, pô, eu quero fazer, como eu começo, como eu não começo? Então, para a gente poder contribuir aqui com todos. Claro. É, as pesquisas, por exemplo, pelo menos aqui para a América Latina, indicam que pelo menos até 2025, eu diria que ainda essa década, tá? Principalmente em função da pandemia agora, ainda vai existir déficit de profissionais qualificados para atender às necessidades de cibersegurança, que são imensas e cada vez aumenta numa proporção muito grande. As faculdades, os cursos ainda são poucos. Estados Unidos, por exemplo, está investindo, o país está incentivando as instituições de educação e facilitando para que profissionais se qualifiquem nesse universo de cibersegurança. E isso não existe no Brasil. Nem o incentivo, nem o aumento da oferta de cursos de cibersegurança. O Brasil deu passos gigantescos nos últimos, diria, 2, 3 anos. Além da Lei Geral de Proteção de Dados, que você já sabe, criou-se infraestrutura de proteção no Brasil para proteger as nossas infraestruturas críticas. Ainda está longe do que eu vejo como algo mais adequado, ou seja, o governo se preparando, mas conversando pouco com o setor privado. Hoje no Brasil são quantificadas aproximadamente 600, 700 infraestruturas críticas, tá, no país. Dessas, um terço pelo menos, não, 2/3 são do setor elétrico, pela dimensão do país, né, muito grande e a necessidade energética, 2/3 da infraestrutura crítica. E pouco se conversa entre o público e o privado para prover uma proteção eficiente. Aliás, haja visto a quantidade de problemas que tem acontecido nos últimos meses, nas últimas semanas. Então, eu vejo como muito necessário a formação, mas eu não consigo encontrar ainda alternativas, pelo menos para o Brasil, já que o governo não incentiva nem o lado do empresário para promover essa formação, nem do lado público, já que eu vejo muitas vezes os profissionais do setor público indo buscar formação no setor privado, e o setor privado não tem incentivo. Então, se a base de qualquer estrutura é a educação, e a cibersegurança não vai ser diferente, e não existe essa oferta, e nem os profissionais indo se qualificar, ou por inexistência de curso que ele consiga fazer, ou por capacidade financeira para se qualificar. Então, eu vejo um cenário ainda muito sombrio nos próximos anos. É, bem assustador. E também não existe solução mágica. Bom falar isso para todos também. Tássio, Não. obrigado por estar com a gente no nosso canal. Por favor, o Tássio tem um canal também no YouTube, sigam eles lá, sempre contribuindo aí com informações muito válidas. E Tássio, obrigado por estar conosco essa vez. Eu que agradeço a oportunidade e espero em breve estar junto aqui, compartilhando contigo e com outros profissionais e adquirindo mais conhecimento também. Parabéns pela oportunidade, aliás, parabéns por esse empreendimento todo e esse projeto que você vem empreendendo. Obrigado.